E aí, galerinha, estamos de volta para responder mais uma questão. Vamos lá, ó. No final do século XIX, início do século XX, juntamente com a descoberta de elementos radioativos, havia a suposição de que o planeta Terra era constantemente bombardeado por radiação cósmica. Atualmente, sabe-se que esses raios cósmicos podem causar diversas interferências, como alteração em microchips, afetando cálculos e sistemas eletrônicos. Isso pode ocorrer porque os raios cósmicos interagem com a matéria, principalmente metais, arrancando alguns elétrons de suas camadas mais externas. Então vamos marcar essa informação aqui, ó. A questão diz que, deixa eu pegar aqui, cadê? Os raios cósmicos interagem com a matéria, principalmente metais, ou seja, com condutores, arrancando elétrons de suas camadas mais externas. Uma maneira de comprovar a existência desses raios é a utilização de eletroscópicos de folha. Suponha que um eletroscópio de folha, como da imagem a seguir, será utilizado em um balão meteorológico como detector de raios cósmicos. Se o objeto positivamente eletrificado for aproximado da parte superior, condutora, no instante em que o eletroscópio for exposto aos raios cósmicos, as folhas condutoras irão. Vamos lá. Pessoal, vamos analisar aqui o seguinte. Nós temos um eletroscópio aqui de folha, certo? Nós vamos lembrar que o eletroscópio é formado por esses elementos aqui, ó. Eu vou ter uma esfera aqui na parte de cima, com a parte superior condutora. Aí nós vamos ter aqui uma haste condutora dentro desse recipiente. E aqui no fundo do recipiente nós vamos ter folhas condutoras, tá bom? E o restante aqui geralmente é um material isolante. Então ele quer saber o que é que vai acontecer se eu aproximar aqui, por exemplo, eu vou aproximar dessa parte superior um corpo eletrizado positivamente. É isso que ele quer saber, ó. Cadê? Se um objeto positivamente eletrificado for aproximado da parte superior. Galera, vamos pensar o seguinte. Se eu aproximar um corpo eletrizado positivamente, esse corpo eletrizado positivamente, ele vai atrair o quê? Ele vai atrair elétrons ou prótons? Ele vai atrair elétrons, cargas positivas, tá bom? E ele vai repelir o quê? Ele vai atrair as cargas negativas, os elétrons, tá bom? Esse corpo eletrizado positivamente atrai os elétrons. E ele vai repelir o quê? As cargas positivas que são os prótons. Porém, lembre, mover cargas positivas não é fácil, certo? Então, o que vai se movimentar aqui é sempre quem? Os elétrons, tranquilo? Então, ó, ele vai aproximar os elétrons. Então, todo elétron que tem aqui nesse corpo condutor acaba vindo aqui para próximo desse corpo eletrizado positivamente. Então, os elétrons que tem aqui, ó, dessas folhas condutoras, como aqui é uma haste condutora, esses elétrons eles vão subir. Então, quando os elétrons sobem, aqui em cima, ó, eu vou ficar com excesso de elétrons, tranquilo? Então, essa esfera condutora em cima, ele fica eletrizada negativamente, tá bom? Porque ele fica com excesso de elétrons. E esses elétrons vieram de onde? Vieram, ó, dessa haste condutora e dessas folhas aqui de baixo. Então, se saíram elétrons dessa folha aqui de baixo e subiu aqui para cima, então aqui embaixo vai ficar com falta de elétrons, tá bom? Então, aqui embaixo, ó, vai ficar com excesso de quê? De cargas positivas. De boa? Tranquilo até aí? Galera, esse aqui fica com excesso de cargas positivas. Lembre, quando eu falo que fica com excesso de cargas positivas, não quer dizer que aqui eu só tenho prótons. Quer dizer que a quantidade de prótons é maior que a quantidade de elétrons. Então aqui, ó, também vou ter elétrons. Porém, eu vou ter pouco elétrons em relação à quantidade de prótons. Tranquilo? Aí, lembra o seguinte. Os prótons que estavam aqui em cima, eles desceram e vieram aqui para baixo? Não, porque não é fácil mover prótons. Quem vai se mover vão ser o quê? Os elétrons. Então, recapitulando, essa esfera positiva, esse corpo eletrizado positivamente, ele vai atrair as cargas negativas aqui do nosso eletroscópio, certo? Inclusive as cargas negativas que estão aqui na folha condutora. E ela vai ser atraída justamente por essa haste, uma haste condutora. Então o elétron ele vai subir aqui tranquilamente, tá bom? Então aqui embaixo ele vai ficar com excesso de cargas positivas. Se eles ficam com excesso de cargas positivas, então o que é que vai acontecer? Essas folhas elas vão se repelir, tá bom? Então elas vão começar a se afastar. Então a resposta aqui tem que ser alguma resposta que fale que as folhas vão se afastar, tá bom? Então vamos olhar nas alternativas. Letra A vão se aproximar, não. Letra B diz que vai afastar uma da outra. Até aí tranquilo? Opa! Letra B, ó, afasta uma da outra, certo? Letra C, afasta uma da outra também. Então a resposta é a letra B ou letra C. Aí ele quer saber, conforme o tempo passar, elas vão se aproximar ou vão se afastar cada vez mais? Galera, vamos lá. Ele está dizendo que os raios cósmicos aqui, ó,
vão interagir com a matéria, certo? E vão arrancar elétrons de suas camadas mais externas. Então, ó, esses raios cósmicos que nós vamos ter aqui, eles vão começar a arrancar elétrons daqui, tá bom? Se eles começam a arrancar elétrons dessa superfície condutora, então aqui ó, vai diminuir a quantidade de elétrons, então ele vai puxar cada vez mais os elétrons que estão aqui embaixo. Então esse pouquinho de elétron que ficou aqui embaixo, ó, como lá em cima está faltando, porque ele está perdendo para os raios cósmicos, então esses elétrons que estão aí embaixo, eles acabam que subindo também, certo? Então aqui ó, vai ficar cada vez mais positivo, porque cada vez que passa, eles vão perder mais e mais elétrons, ou seja, com o passar do tempo, isso aqui fica cada vez mais positivo, então eles vão se afastar cada vez mais, tranquilo? Portanto, gabarito da nossa questão, ó, letra C. Conforme o tempo passar, irão se afastar ainda mais, justamente por conta que os raios cósmicos vão retirar elétrons dessa esferazinha aqui superior, quando retira elétrons, então a quantidade de elétrons aqui diminui. Aí como eu tenho um corpo eletrizado positivamente próximo, então ele vai atrair cada vez mais os elétrons que estão aqui embaixo, que não tinham subido ainda. Beleza, pessoal, tranquilo? Então espero que vocês tenham entendido o raciocínio dessa nossa questão. Aguardo vocês nos nossos próximos vídeos. Até logo!